Olá pessoal, dando continuidade à nossa série de vídeos sobre a questão das medidas que a empresa pode tomar nesta época de coronavírus, falamos no vídeo anterior sobre as medidas trabalhistas relacionadas à jornada de trabalho, relacionadas a salário, relacionado ao banco de horas e assim por diante. Hoje nós vamos falar sobre tributos. Uma das questões que pesam muito na vida das empresas são o recolhimento de impostos, contribuições e taxas. E a pergunta crucial é, nesse período de coronavírus, também não seria importante ter uma folga no caixa das empresas com relação à questão do pagamento dos tributos? É importante retomar o que falamos na parte trabalhista, que com a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde com relação à gripe coronavírus e com a decretação de calamidade pública, de estado de emergência por parte do governo federal, abriu-se a oportunidade de se discutir certas questões que são devidas regularmente em épocas normais, né? Nós estamos numa situação de força maior, uma situação que não foi ocasionada pelas empresas e que, evidentemente, elas não podem ser punidas, né, por uma situação que independe da vontade delas. Só para ter um exemplo do que eu estou dizendo, vários Estados-membros brasileiros têm pedido ao Supremo Tribunal Federal deixarem de repassar verbas para a União, dos impostos que arrecadam, de compromissos que possuem com a União, para exatamente ter recursos para enfrentar a pandemia do coronavírus. Na realidade, o Código Tributário Nacional determina que uma moratória, uma impossibilidade, uma suspensão do pagamento de impostos tem que ser um ato do governo federal, do governo estadual ou do governo municipal. No campo federal, ou seja, na parte dos tributos federais, nós estamos falando de PIS, estamos falando de COFINS, estamos falando de contribuição social sobre o lucro, estamos falando sobre o imposto de renda da pessoa jurídica. Há uma instrução normativa da Receita Federal, número 12 de 2012, onde ela diz que nos Estados membros em que houve a decretação do estado de calamidade pública, o estado emergencial, é possível a suspensão do pagamento dos tributos federais. Eu não falei de ICMS, eu não estou falando de ISS, falando de tributos federais por 3 meses. Então, por exemplo, o tributo que fosse vencer agora em março, ele poderia ser pago abril, maio, junho, no último dia de junho, e assim sucessivamente até passar o período da pandemia. O problema é de que essa instrução normativa, ela exige, primeiro, que haja a decretação de calamidade pública, o que aconteceu em vários Estados-membros brasileiros. A segunda é que haja um ato da Receita Federal para disciplinar como é que seria essa suspensão. E até agora, pelo menos até a data de hoje, estamos no mês de março de 2020, não houve por parte da Receita Federal uma decretação de alguma norma nesse sentido. O que não significa que a instrução normativa não seja válida, né? Então, abrem 2 caminhos para as empresas: utilizarem dessa instrução normativa, né, já que ela diz que permite que se prorrogue por 3 meses, dispensar a questão relacionada ao ato referente à Receita, porque é uma situação de força maior, né? Então isso seria passivo de uma defesa lá na frente, ou procurar o jurídico da sua empresa, procurar um advogado tributarista em especial e entrar com uma medida judicial pedindo autorização para utilizar essa portaria, que eu tenho certeza que será um grande alívio no caixa de vocês. Se tiver dúvidas, se quiser saber mais sobre isso, nos inscreva através do nosso canal no YouTube, que responderemos com o maior prazer. Em breve voltamos com outras notícias do mesmo naipe. Até lá!